Bem-vindos ao quinto resumo comentado da Bíblia. Os primeiros discípulos de Jesus, Mateus capítulo 4, versículos 12 a 25, Marcos capítulo 1, versículos 14 a 20, Lucas capítulo 5, versículos 1 a 11 e João capítulo 1, versículos 35 a 51. O texto mais importante que verificamos é do Evangelho de João capítulo 1, versículo 51, onde Cristo diz a Natanael: "Daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem." Mostra primeiramente que quando estamos com Deus, esse nos envia os chamados anjos no nosso auxílio, e segundo, que até Cristo era constantemente auxiliado por esses anjos durante a sua passagem na terra. E adiante verificaremos também quando mesmo distante curava os ditos endemoniados e os enfermos, certamente utilizando o seu magnetismo e o auxílio desses chamados anjos. Em João capítulo 2, versículos 1 a 12, tem as bodas de Caná, onde Jesus transforma água em vinho, um magnetismo impressionante e um conhecimento incalculável. Esse parece ser o seu primeiro prodígio. Mateus capítulo 5, versículos 1 a 12, Lucas capítulo 6, versículo 20 a 29, tem as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Pobres de espírito são os humildes, portanto, quem quer o reino de Deus não pode ser arrogante, prepotente, orgulhoso, egoísta, invejoso. Bem-aventurados os que choram, que serão consolados, desde que esse choro não seja de revolta para com Deus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Dá-nos a lição que com violência não existe poder absoluto, e sim apenas um poder passageiro. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, provando que a verdadeira justiça é a de Deus, e se são como Jesus condenados ou maltratados injustamente, a lei de Deus lhes dará toda a justiça que merece. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. É perdoando que seremos perdoados, como diz a música de São Francisco de Assis, certamente retirado desse texto do nosso Mestre Jesus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Está claro que quando não cometermos mais nenhum erro, mais nenhum pecado, veremos a magnitude de Deus, e Cristo nos mostrou do que poderemos ser capazes. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os mansos herdarão a terra e os pacificadores serão chamados filhos de Deus. E o maior pacificador que vimos foi Jesus, mas tivemos exemplos como o de Gandhi. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus, e Cristo é o exemplo vivo da perseguição. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Aqui claramente Cristo difere a justiça dos homens, e quando a perseguição for contra as obras de Deus ou a justiça de Deus. Nesse caso complementa Jesus: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Em Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16, traz a função de todos os discípulos. Jesus diz que devemos ser o sal da terra e a luz do mundo, que nós não podemos ser insípidos, ou seja, sem sabor. Se não pudermos levar os ensinamentos de Cristo para frente, para que serventia temos? Se não for para iluminarmos os nossos irmãos, ampararmos os nossos irmãos, também jamais poderemos ser chamados discípulos. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão se lançar fora e ser pisado pelos homens. Portanto, não adianta termos o conhecimento de Jesus e guardarmos para nós, se não ajudarmos, orientarmos os nossos irmãos, seremos um sal sem gosto e para nada serviremos. Em Lucas capítulo 14, versículos 25 a 35, tem a parábola acerca da providência, que traz um sentido próximo a esse, demonstrando que temos que ser providentes, precavidos. Não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Lucas capítulo 11, versículos 33 a 36.
Assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Nesse contexto, é primordial que, além do conhecimento da lei de Deus, temos que mostrar, ser o exemplo como Jesus foi, apresentando boas obras. Só através das nossas obras é que ganharemos a luz, e essa luz tem que ser irradiada a todos os irmãos. Não adianta sermos bons para conosco apenas, temos que sermos bons para com os nossos familiares, temos que ser bons para o mundo. A prova está na sequência, onde Cristo, no versículo 19 desse capítulo 5 de Mateus, diz claramente: qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Tiago, na sua epístola, é claro em confirmar tudo isso. Diz no capítulo 2, versículo 24: vedes, então, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Tiago, capítulo 2, versículo 20: mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Em João, na primeira epístola, diz no capítulo 3, versículo 18: meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obra e em verdade. Em João, primeira epístola, capítulo 3, versículo 14, é mais claro ainda: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Não adianta acreditar em Deus, acreditar em Jesus, se não tivermos obras. Nada teremos, nada conseguiremos. Ficamos por aqui hoje, não perca a nossa sexta apresentação. Que Deus nos abençoe.